Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Com esse mandamento maior te convido a celebrar este culto, louvar, agradecer, bendizer o nome do nosso Deus. Esse Deus que demonstra o seu amor por nós todos os dias e o dia inteiro, que mostra a beleza do seu amor nas pequenas e grandes partes da sua criação. É com muita alegria e profunda gratidão que nos reunimos e celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá.
Deus de todo amor e ternura, Tu que te moves em toda a vida, perdoa-nos por nossa falta de amor. Sim, muito falamos de amor, mas na prática ele não está presente em nossas vidas, não se concretiza através de nossas palavras e ações. E a ausência de amor se reflete na nossa insensibilidade diante da situação de tantas crianças e jovens que perambulam pelas ruas sem escola, fugindo de lares violentos, sendo cooptadas por traficantes. Não nos sensibiliza a situação de milhares de mulheres, meninas, meninos, pessoas idosas, pessoas com deficiência que sofrem violência doméstica. Quantas vezes discriminamos pessoas por causa da cor da sua pele, da sua orientação sexual, de sua origem. E o que dizer sobre a indiferença diante da destruição da tua criação? Matas, florestas, reservas naturais estão sendo destruídas, águas estão sendo poluídas, sementes são plantadas e cultivadas com muito veneno. E em nome de Jesus, que nos ensinou o amor, nós suplicamos, mostra-nos o caminho para o arrependimento e a mudança sincera em nossa forma de viver. Perdoa-nos, Deus. Orienta-nos na construção de uma nova realidade de justiça e paz. A Ti, Deus, nós clamamos cantando. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, perdão. O anúncio da graça nos chega através do salmista no capítulo 32, o versículo 5. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todas as minhas faltas. Que assim seja. Amém. Os atos de Deus em nossa vida e na vida do mundo são maravilhosos. Deus perdoa os nossos pecados e nos presenteia com mais um dia. Ele nos concede a alegria de poder ouvir o canto dos pássaros, sentir o perfume das flores, ver a beleza da sua criação. E como se isso não bastasse, Deus se coloca ao nosso lado todos os dias. Com seu Santo Espírito nos consola e nos conduz por caminhos planos e nos sustenta nos caminhos tortuosos. Por tudo que fez, faz e fará, glórias cantamos ao nosso Deus. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Oremos. Deus bondoso, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos por tua paciência e teu imenso amor. Te agradecemos pela oportunidade de podermos estar aqui celebrando o culto a ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Alimenta-nos com a tua palavra e permita-nos sentir a força da comunhão e atende, Deus, as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina hoje e sempre. Amém.
Continuamos a leitura do Evangelho previsto para este 21º domingo após Pentecostes, que encontramos em Mateus, capítulo 22, versículos 34 até 40. Mateus, capítulo 22, versículos 34 até 40. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era mestre da lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Até aqui, palavra do Senhor. Louvemos todos juntos o nome 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 do Senhor. Graça e paz por parte daquele que era, que é e que há de vir. Amém. Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo, nas últimas semanas viemos refletindo sobre os textos do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, que enfatizam a obsessão do grupo dos saduceus, fariseus e partidários do rei Herodes de encontrar algum motivo para prender e condenar Jesus. E é impressionante ver como todo o ministério de Jesus despertou ódio entre determinados grupos. E agora, quando Jesus está em Jerusalém, o confronto se torna ainda mais forte. No versículo 15 do capítulo 22, lemos que os fariseus fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. E por isso, mandaram alguns dos seus seguidores e alguns dos membros do partido de Herodes para falar com Jesus sobre a cobrança de impostos. E a resposta de Jesus os desarmou. Deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Ou, numa tradução mais conhecida, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Frustrados, os fariseus foram embora. Mas logo em seguida, veio um grupo de saduceus, um grupo que não acreditava na ressurreição. E esse grupo contou uma história absurda de uma mulher que havia se casado 7 vezes e a pergunta era com quem ela ficaria depois da ressurreição. Jesus então citou as Escrituras onde Deus afirma: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Desarmados, também esse grupo se dispersou. Mas não conformados, os fariseus voltaram a atacar, perguntando qual seria o mais importante dos mandamentos da lei. Uma pergunta super complicada de ser respondida. Por quê? Porque havia 613 mandamentos, dos quais
365 eram negativos e 248 positivos. E todos os 613 mandamentos eram considerados igualmente importantes e obrigatórios. E como no meio de tantos mandamentos escolher somente um, o mais importante? Mas Jesus consegue de novo desarmá-los. Jesus conhecia a lei de Moisés que constava na Torá, na Bíblia judaica. E a partir do livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, onde nós lemos: o Senhor e somente o Senhor é nosso Deus, portanto, amem o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E a partir também do livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, onde está escrito: não se vingue, não guarde ódio de alguém do seu povo, mas ame os outros como você ama a você mesmo. Eu sou o Senhor. Jesus propôs o mandamento do amor. Amor a Deus, que não pode estar desvinculado, separado do amor ao próximo, do amor à próxima. Para compreendermos melhor esse novo mandamento, é importante sabermos o que significa na cultura hebraica os termos coração, alma e entendimento ou mente. Na compreensão hebraica, o coração é o lugar das emoções. É o lugar da alegria, do temor, da dor, do amor, do desejo. É o lugar no ser humano onde somente Deus tem acesso. Por ser o lugar mais íntimo, mais profundo do ser humano. O sentimento, as emoções que ali estão é que nos determinam. Portanto, amar de todo o coração é divino. Mas não basta amar de todo o coração. É preciso também amar a Deus com toda a alma. E alma significa amar a Deus com toda a vida. Porque para os hebreus antigos, alma não era simplesmente um ser vivo, aquele ser, o ser humano que respira. Por isso, amar a Deus com toda a alma é amar a Deus com toda e durante toda a vida. E amar com o entendimento é amar com a razão, conhecendo os propósitos de Deus e decidindo-se de forma consciente e racional por seguir a Deus. E ao recitar esse mandamento, dizendo que devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, Jesus nos lembra que Deus deve ser o centro de toda a nossa vida, de todas as nossas atenções. E é Ele quem deve guiar todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, emoções e também ações. E isso, como queridas irmãs, queridos irmãos, não é tão simples quanto pensamos, porque nós vivemos em um mundo em que endeusa-se o ser humano. Jesus nos diz que Deus deve ser o centro de nossa vida e que sem isso nós não conseguimos ter nem manter uma vida digna. Mas para nós seres humanos, nós somos o centro de nossas vidas. E a vida digna, para nós, significa possuir o carro do ano,
ter uma posição social, ter poder na sociedade, ter fama, ter dinheiro. E para alcançar essa vida digna que nós achamos ser digna, nos deixamos corromper e não hesitamos em tirar do nosso caminho quem nos impede de alcançar os nossos objetivos. Quando nós nos colocamos no centro, Deus então se torna somente um objeto, uma bengala ou uma muleta de quem nos lembramos somente quando precisamos. Tempo e interesse de estudar e ouvir a palavra de Deus se torna para nós então algo supérfluo. Ainda mais quando essa palavra, a palavra de Deus, nos confronta. E quanto menos estudamos e ouvimos a palavra de Deus, mais ignorantes nos assuntos da fé nos tornamos. E com facilidade misturamos a fé em Jesus Cristo e na ressurreição dos mortos com reencarnação. Misturamos responsabilidade humana, pecado, com karma. Misturamos fé e confiança em Deus com pensamento positivo. Sabe, queridas irmãs, queridos irmãos, nosso conhecimento da palavra e do propósito de Deus para o mundo e para nossas vidas é tão raso. Nossa fé é tão fraca que na primeira dificuldade corremos para uma determinada igreja onde tem um determinado pastor que diz ter o poder de curar e que tem uma oração forte. Vejam que absurdo. Como se um pastor tivesse mais poder do que Deus e como se Deus escutasse a oração somente de algumas pessoas. Infelizmente, para muitas pessoas, o que importa é ter Jesus no coração. É ter fé que não é e que não se compromete com nada e nem ninguém. É fácil trazer uma camiseta escrita, onde está escrito Jesus. É fácil ter uma máscara onde diz fé. É fácil usar uma camiseta com um escudo dizendo fé. Ter Jesus no coração é fácil. Comprometer-se, aí é difícil. E uma fé que não se compromete nem com o básico da fé, que é participar do culto a Deus, é fé fraca. Uma fé que não é grata, porque também não entende o dízimo como algo, como um gesto de gratidão. Pelo contrário, entende o dízimo como pagamento. E se o serviço não é usado, se eu não precisei de Deus, então eu posso dar somente uma esmola. Esmola para Deus. Pergunto, quando agimos dessa forma, amamos a Deus e somente a Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento? Porque amar a Deus, queridas irmãs, queridos irmãos, é saber que antes de nós e de tudo, Deus nos ama.
ama com um amor que não pode ser conquistado por mérito próprio, por bom comportamento e muito menos ser comprado com dinheiro. Jesus nos lembra que o amor a Deus e que o amor de Deus se torna realidade por meio de obras nas nossas mãos, nas mãos de pessoas que se sentem amadas e chamadas por Ele, por Deus, e que amam os outros como amam a si mesmo. O amor a Deus e o amor ao próximo são elos da mesma corrente, não podem ser separados. Por isso nós não podemos, enquanto cristãos e cristãs, nos conformar e muito menos compactuar com esse mundo que parece estar sendo regido não pelo amor, mas pelo ódio. Ódio de pessoas refugiadas porque achamos que elas vêm para roubar os nossos empregos. Ódio de pessoas pobres porque mostram a desigualdade social e econômica que há em nosso país e em nosso mundo. Ódio de quem torce para um time diferente ou que é de outro partido político. Ódio de nossos pais ou de nossas mães porque não nos dão ou não fazem o que nós queremos. Ódio de nossos filhos, de nossas filhas porque pensam diferente de nós ou são diferente do que nós esperávamos que eles, que elas fossem. Ódio de nossos irmãos, de nossas irmãs por causa de uma briga. Ódio de quem faz o que é certo e cumpre as normas, as leis e exige que elas sejam cumpridas. Ódio, ódio de tudo, ódio de todos. Sabe, queridas irmãs, queridos irmãos, pensando bem, esse ódio que rege o mundo e rege também as nossas vidas, é compreensível. Sim, porque odiar é mais fácil do que amar. Amar exige dedicação, exige conhecimento. Amar significa abrir mão de desejos pessoais. Amar significa que nem sempre receberemos o amor em troca do amor que ofertamos. Amar significa se comprometer com a outra pessoa e querer o seu bem. Amar significa ter tempo para dialogar e se alegrar junto. Amar significa entender que há pessoas que pensam diferente de nós, e amar significa ter atitudes positivas e pacificadoras diante de tanta maldade que existe em nosso meio. Amar significa perdoar o dia ruim, de mau humor da pessoa com quem moramos ou com quem trabalhamos. Amar significa reconhecer e saber que, assim como eu, o outro não é perfeito. A outra não é perfeita. E nem sempre vai corresponder às minhas expectativas. E que por isso vou me frustrar. Mas que isso não significa o fim do mundo. E principalmente, amar é se comprometer com Deus, que deseja vida plena, vida abundante, não só para algumas pessoas, mas para toda a criação. Por isso, amar
é muito mais difícil do que odiar. O ódio destrói pontes e cria abismos intransponíveis. O amor constrói pontes que unem e que ligam. Assim, queridas irmãs, queridos irmãos, com essa palavra, Jesus nos desafia, Jesus nos convida a construir pontes. Ele sabe que isso não é tarefa fácil e por isso ele quer nos capacitar e se oferece para caminhar conosco e nos auxiliar. E é Ele mesmo quem diz: aprendam de mim, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Amém? Que a graça e o amor de Deus, que superam todo o nosso entendimento, guardem nossos corações, mentes e lábios em Cristo Jesus. Amém. E com toda a cristandade da terra, confessemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam. Deus de amor, nós te agradecemos por Jesus nos mostrar esse teu tão grande e maravilhoso amor. Concede-nos, Deus, teu espírito de amor.
Liberta-nos, Deus, do ódio e da violência. Socorre-nos de nós mesmos, socorre-nos de nós mesmas, socorre-nos do amor egoísta. Cura-nos do desejo de oprimir e afasta de nós o medo, afasta de nós a covardia. Desperta-nos, envia-nos como mensageiros e mensageiras do teu reino, que é feito de amor, bondade, cuidado e compreensão. Ensina-nos a viver no cotidiano o mandamento do amor. Ajuda-nos a te amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E dá que possamos estender as mãos às pessoas próximas e amá-las sem discriminação, respeitando as diferenças. Derrama o teu espírito de amor sobre as pessoas desiludidas, deprimidas, enfermas. Derrama o teu espírito consolador sobre quem perdeu a razão e o sentido da vida, sobre quem está cansado de carregar sua pesada carga, sobre quem chora a morte de um ente querido. Encoraja, Deus, quem precisa deixar partir um ente querido que está sofrendo e não tem mais condições de ter vida digna. Ensina-lhes que deixar partir, ir para junto de ti é também demonstração de fé, demonstração de amor. Dá-nos sabedoria, Deus, para ouvirmos com atenção as propostas apresentadas por candidatos e candidatas às prefeituras e câmaras municipais. Que nosso direito ao voto não seja vendido e que não nos deixemos iludir por um título ou por promessas vazias. Os problemas sociais, os problemas econômicos que geram desigualdade e violência não podem ser resolvidos somente com policiamento ou armamento. É preciso que todas as pessoas tenham acesso à educação, à moradia, lazer, trabalho, transporte, salários dignos. Pedimos também por nós, por nossas famílias, por nossas comunidades. Onde há desentendimento, desunião, conflito, que teu Espírito traga disposição para o diálogo, disposição para o perdão, disposição para a reconciliação. Que cresçamos na fé, na esperança e no amor a ti, Senhor. E tudo mais que em nossos corações se passa, entregamos a ti quando oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convidamos para os próximos cultos presenciais que acontecerão no dia 31 de outubro, às 19 horas, na comunidade de Primavera. E no dia 1º de novembro, às 9 horas, culto com batismo aqui em Campo Grande. Nos dias 7 de novembro e 8 de novembro, teremos os cultos de ação de graças com Santa Ceia. Dia 7 será em Primavera, às 19 horas. E dia 8, às 9 horas, aqui na comunidade de Campo Grande. Você e toda a sua família são bem-vindos, são bem-vindas. Convido você a estender as mãos para receber a bênção que vem de Deus. A bênção amorosa de Deus venha sobre ti e te ensine a amar com o coração, a alma e o entendimento. A bênção amorosa de Deus venha sobre ti e te ensine a amar ao próximo e à próxima
como a ti mesmo, como a ti mesma. A bênção amorosa de Deus venha sobre ti, para que possas viver no cotidiano o grande mandamento do amor, e que assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você uma abençoada semana. Fique com Deus, sirva a Ele com alegria. E até o próximo culto. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.